Relembrando um pouquinho da aula passada, em que a gente falou sobre a linha, e a definição que a gente usou foi um ponto em movimento ou a história do movimento de um ponto. Ou seja, o movimento que o nosso braço faz ou a ferramenta que a gente está usando. E ela configura só uma dimensão e se orienta através do movimento direcional, então para cima, para baixo, para diagonais, infinitas possibilidades. Aqui uma imagem que a gente viu aula passada também. Na primeira linha, a gente tem esse traço contínuo, né, que a gente chamou de linhas rápidas, que são feitas de um jeito mais assertivo, mais confiante, talvez. É uma maneira de analisar também. No segundo, temos várias linhas verticais, em que quando elas são assim mais interrompidas, elas não são contínuas, que nem essa primeira, a gente tem a sensação de que o movimento dela está interrompido, né? Então, essa sensação de rapidez que a primeira linha traz não é trazida nessa segunda linha. E na última de baixo, que tem vários xizinhos também mostrando o movimento direcional da linha, como ela está mais aglomerada, ela tem um peso visual maior. Então, quando a gente olha essa imagem, nosso olhar é primeiramente direcionado para essa linha de baixo, porque ela chama mais atenção. Mas ela também não tem esse caráter fluido da primeira. Ela é interrompida também, é isso, né? Ela tem essas qualidades que são diferentes. Então, pensando que a linha configura o espaço dessa maneira, em que a gente vê muito o tempo através dela, o tempo que a gente usou para desenhar. Agora a gente vai falar sobre a superfície, que é o segundo elemento da linguagem visual. Então, aqui primeiro, as superfícies são linhas que fecham-se em si mesmas, delimitando uma área. E ela tem duas dimensões agora, a altura e a largura. E essas dimensões são dependentes entre si, então uma não existe sem a outra, né? Sem altura, a gente não pode falar de largura e vice-versa. Então, vamos olhar as imagens que fica mais fácil, né? É difícil pensar esses elementos porque são elementos que a gente só olha, né? A gente olha e não tenta racionalizar eles. Essas aulas têm esse objetivo também de pensar sobre como a gente pode descrever esses elementos. Primeiro tem essa imagem aqui, em que tem duas linhas contínuas, que nem a primeira daquela outra imagem. Elas são assertivas, são rápidas, e, acima de tudo, elas são livres. Elas não dependem uma da outra. Uma pode existir perfeitamente sem que a gente veja a outra, sabe? Mas quando a gente fecha essa imagem, com duas linhas horizontais, por exemplo, a gente configura uma forma, no caso um retângulo, né? E essa forma a gente vai chamar aqui de superfície. Então, dá para ver aqui que elas não são mais livres, né? Essas duas linhas foram conectadas pelas linhas verticais e agora elas estão configurando essa forma. E quando a gente vê isso de largura e altura se complementando e fechando esse espaço, configurando esse espaço da superfície, essa figura também fica presa no tempo, lembrando do tempo que a gente analisou na linha, as linhas rápidas, linhas interrompidas, movimento, falta de movimento. Essa imagem é presa tanto no tempo quanto no espaço. Não tem como a gente ver o movimento
do desenho nessa imagem. Mesmo que essa forma seja formada por pontos também, né? Tem aqui os vértices em cada pontinha do retângulo. E como os pontos também direcionam o nosso olhar, a gente tem a sensação de que essa figura do retângulo se expande um pouco na folha. Mas o movimento dela é retraído, ele é estático. E isso fica mais claro quando a gente vê o círculo, por exemplo. O círculo também é uma superfície, são umas linhas que fecham, né, e se comprimem nessa forma. E quando a gente olha o círculo, como ele não tem os pontos projetados nos vértices, que nem o retângulo tem, ou o quadrado, a gente traz ainda mais essa sensação de que ela está presa aí, ela é estática. Ela é presa no tempo e no espaço, digamos assim. Então é isso que eu estou querendo dizer quando eu escrevo aqui que o movimento visual é reduzido junto da noção de fluir do tempo, do qual a gente tratou bastante nas obras da aula passada. Para ficar um pouquinho mais claro, eu trouxe esse quadro do Mondrian de novo. Então, na aula passada, eu trouxe outro quadro dele para falar sobre como as linhas podem configurar essa noção completamente planificada do espaço. E agora, nessa outra obra dele, a gente também tem a presença das linhas, configurando as superfícies, as formas, e também, de novo, com essa noção de plano, de falta de profundidade. E quando a gente pensa um pouquinho nos objetivos que o Mondrian tinha com essa pesquisa dele, do abstrato, do geométrico, ele queria garantir a maior sensação de harmonia que ele conseguisse. E para ele, nos estudos dele, as cores mais puras seriam as primárias. Então, por isso que ele pinta geralmente com azul, vermelho e amarelo. E as formas mais puras seriam as geométricas, justamente porque elas não têm o movimento e a inconstância que as linhas do desenho livre garantem. Eu nunca vi esse quadro ao vivo, mas eu já li que quando a gente vê ele ao vivo, dá para ver que ele traçou essas linhas à mão livre, assim. Então, talvez ele não tenha usado régua nem nada. Mas essa sensação de estaticidade que esse quadro traz é justamente pelo fato de serem superfícies planas, estáticas e paradas no tempo. E também é legal de notar nesse quadro que, ao mesmo tempo que essas formas são cheias e preenchidas, e elas causam essa impressão de sim, eu estou aqui, eu estou ocupando esse espaço, falando assim, elas também são intervalos entre si. Então, elas se relacionam dessa maneira meio que mútua de intervalo e preenchimento. Acho que era isso que eu tinha para falar. Passei um pouquinho rápido de novo, mas a gente discute um pouquinho mais daqui a pouco. E se vocês tiverem dúvidas também, podem mandar. A minha internet, às vezes, ela dá uns pulinhos, então se a minha fala for cortada, vocês avisam. Eu não dei aula esse ano ainda, bem que a segunda comece. Eu entrei na Unicamp em 2014 em artes visuais, então eu sou anciã do curso, eu sou professora de arte atualmente no ensino médio, eu dei aula um tempinho para criancinhas menores e tal. E esse efeito do tempo na nossa percepção visual quando a gente olha para essas formas, né? A linha, ela
esse intervalo aberto, a gente vê ela sempre sem se fechar em nada, então fica essa continuação meio ali, meio intrínseca, sabe? Ah, ela pode ir para lá, ela pode ir para lá, ela não tem uma vida terminada ali nela mesma. Agora, quando a gente vê uma forma como um retângulo, a gente não vê possibilidades dele continuar em algum lugar se todas as extremidades estão se tocando, né? E aí, isso pode chegar em questões como as formas regulares, que a gente pensa muito como o retângulo que a Amanda falou, o quadrado, essas formas mais certinhas, simétricas e tudo mais. E aí tem também as formas irregulares, mais sinuosas, curvas, que não tem exatamente nomes definidos, né? Não sei, o Kandinsky que gosta muito dessas formas malucas, né? Tem artistas, por outro lado, que exploram mais essas formas regulares, e aí entram questões de pesquisa pessoal e tudo mais. E aí agora a gente estava falando dessas superfícies que são fechadas, né? A linha se fecha. Mas também existem as superfícies abertas. Só que, ao contrário das fechadas, que tem a linha se fechando ao redor desse espaço, a superfície aberta, ela se dá a partir de um centro, vamos colocar assim. Ela não tem em volta uma margem bem definida, mas ela tem um centro bem definido que o nosso olho compreende como formando uma forma mais ou menos ali definida. A gente vai entender isso melhor por imagem. Formas vai se dando através da nossa visão. A gente falou muito de visão hoje na aula da manhã do impressionismo. E nas formas, elas não vivem sozinhas, né? O quadradinho ali, ele não vive sozinho no nada. Mesmo que ele esteja sozinho em uma tela, por exemplo, tem o quadro do Malevich. Eu pronuncio o russo certo, tá, gente? Sou muito chato com isso. Aquele quadrado preto sobre o fundo branco, tem um quadrado sozinho, mas ele está posicionado de uma certa maneira ali dentro daquele espaço, tem isso. Mas também, né, como que o nosso olho compreende isso? Combinações, composições de formas, como que é o movimento espacial dessas formas juntas, ou combinações de formas regulares e irregulares, né? E como que essas formas que aqui estão parecendo muito abstratas para a gente, mas isso é uma coisa 100% abordada também na arte figurativa, né? E tem a questão também da superposição, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente depois. Da gente ver melhor a parte dos tipos de forma, que é quando a gente coloca uma forma sobre a outra, não é o intervalo ali entre as duas, mas como se uma tivesse em cima da outra mesmo, vai criando essa noção de profundidade no bidimensional, de certa forma. A gente vai se entendendo assim. Pode passar, Amanda. A Amanda que tá fazendo? Ó, tem esses desenhos aqui. Como vocês veem, no primeiro tem as formas regulares, né, o quadradinho, o retangulinho, bonitinho. E aí, eles, juntos num espaço, já traz uma questão, assim, de como que essas formas se relacionam dentro de uma mesma situação ali, né? Como que é essa escolha. Aqui, por exemplo, tá bem bonitinha, dinâmica, mais ou menos ainda, né? Porque elas estão mais, sei lá, elas estão variadas, elas estão com uma certa distância. Amanda, só uma coisa, pediram para Mas é totalmente diferente, por exemplo, você colocar um cubinho... Pode desligar? Quem que tá? Não, tudo bem, gente, tudo bem. Seria totalmente, por exemplo, se fosse um quadradinho do lado do outro, todos iguais, enfileiradinhos, ou, enfim, possibilidades mil de posicionar essas formas dentro do espaço que criam ilusões diferentes de movimento ou de estar parado na nossa cabeça. E como a Amanda falou do vértice também,
essas formas pontudas ou com vértice, elas já criam também automaticamente essa percepção de que elas são mais estáticas, porque elas deixam muito claro essa relação entre a altura e a largura, né? E elas meio que se fecham entre si mais fortemente. Enquanto a Carol não volta, vocês conseguiram entender essa primeira parte da superfície? Ficou claro? Ah, que bom, então, porque eu acho um pouquinho confuso até, assim. E pensando, por exemplo, aqui, a própria superfície em que a gente está desenhando também é uma superfície, né? Então, pensar nessas relações do desenho com o espaço em que está sendo desenhado é sempre bom para a gente ter uma noção do que a gente está fazendo. E pensando na prática de desenho, inclusive, um dos critérios de avaliação que é usado nas provas específicas é o como você ocupa a superfície que te deram para desenhar, sabe? Então, uma coisa que a gente vai abordar bastante na tutoria é isso de como a gente pode ocupar o espaço do papel. Comentário, assim. Pensando nisso do espaço do papel, né, que a gente ocupa, aqui tem áreas mais preenchidas e áreas menos preenchidas, tanto no desenho de cima quanto no de baixo. E essas composições que a gente faz podem causar tanto harmonia quanto sensações de desequilíbrio. E não colocando valores nelas, né, de uma tá boa e a outra tá ruim. É mais o que você quer passar, sabe? Se você quer passar harmonia, desequilíbrio. Pensando nesses recursos que a gente está aprendendo da linguagem visual. Amiga, tem duas dúvidas aqui no chat. A Esther perguntou, eu não entendi muito bem a diferença entre a linha e superfície quanto ao tempo. E a Então, outra... Explica essa primeiro, aí depois eu vou para outra. tá bem. Então, quando a gente pensa na linha, o que a gente está vendo é o movimento que o nosso braço faz para conseguir desenhar essa linha. Então, não é só sobre o lápis e o papel, é sobre todo o movimento que seu corpo faz quando você desenha. E isso é totalmente expressado através das linhas. Então, de acordo com a rapidez com que a gente faz elas, ou a pressão que a gente coloca no papel, a gente consegue mostrar essa sensação do movimento e do tempo que a gente levou para fazer esse desenho. Então, aqui nesse desenho da bailarina, do Degas, dá para ver que ele fez isso num tom de estudo, então rápido e mais tentando capturar as formas principais dela e o movimento e a tensão que ela está fazendo para se segurar nessa posição. E quando a gente pensa em linha, a gente está pensando que elas são livres, elas não dependem uma da outra para existir. Mas quando a gente vem aqui, né? Aqui, linhas que não dependem entre si e elas expressam o tempo e o movimento. Só que quando a gente fecha essas linhas na superfície, elas passam a ter duas dimensões, então a altura e a largura. E quando essas duas dimensões existem, sem uma não existe a outra. Então elas são dependentes entre si, e essa dependência que é boa, né? Porque aí a gente tem várias outras possibilidades. Quando elas configuram essa superfície, elas também tiram a liberdade da linha. Então, sem essa liberdade da linha, a ideia do movimento do braço e do tempo que a gente levou para fazer o desenho, ela some. Fica claro? Vai ficar um pouco mais nas referências que a gente vai mostrar no fim da aula. E também com o que a Carol vai falar agora. Mas é mais ou menos isso.
Deu uma clareadinha na cabeça? Ela respondeu aqui no chat que sim, e a gente tem outra dúvida aqui. A Peraí. Gabriela disse, uma vez eu vi uma imagem de Gestalt, nunca sei falar essa palavra, que parecia um quadrado, só que não tinha as linhas para fechar. Mesmo assim, a gente pode considerar uma... A gente pode, e a gente vai falar disso justamente agora. Pois bem. Continuando. Não volta? O que está indo? Tá bom. Está avançando. Aí, isso, perfeito, perfeito. Então, voltando. Agora eu tô tentando reconcentrar porque eu fiquei irritado. Mas abertas, superfícies abertas, né? Que tem esse centro definido, né? O maisinho e o xizinho, né, feitos de duas linhas que se relacionam. Só que uma coisa para pensar. Maisinho e xizinho, isso mesmo, gente. Vou chamar do quê? Isso que vocês perguntaram da Gestalt, do quadrado, tem muito a ver com isso, sim, que a gente cria também a superfície através da visão, porque a gente tem essas superfícies abertas, a gente pensa nelas como fechadas de certa forma, imaginando como que seria o contorno completo ou como seria um contorno de fato delas, né? Uma margem. Por isso que eu tinha falado superfícies abertas até eu ser silenciada, mas eu estava falando que o nosso cérebro e o nosso olho pregam umas pecinhas na gente, que quando a gente vê essas formas que não tem esse limite bem definido em volta, né, esse contorno que a gente chamaria, a gente ainda assim meio que tenta identificar uma forma inteira nessas coisas, né? Na primeira imagem ali, por exemplo, se a gente pega para olhar assim, parece um formato, sei lá, que parece alguma coisa de um estado, um mapa, eu enxergo assim, né? Se fosse para pegar uns limitezinhos assim, talvez ligar os pontos. E no segundo, parece uma forma assim, mesmo que os limites estejam meio que desaparecendo aos poucos, parece uma coisa definida de certa forma, apesar de não ter a margem ali certinha. Então o olho faz isso com a gente, fazendo esse gancho com a Gestalt aí. Gente, não fala que tá perfeito não, porque isso dá ruim depois. Pode passar. Ai, ai, ai. Aí por isso que essa segunda imagem desse slide exemplifica isso muito bem, tipo, dá para você fazer um contorninho em volta e ver bem isso, mas a partir do momento em que você isola todas essas linhas que formavam a superfície aberta e cria uma nova superfície baseada nela, só que fechada, elas têm características e propriedades muito diferentes, né? Porque a fechada ela está totalmente perdida ali em si mesma, fechadinha, mais definida ali no espaço, mais estática, enquanto a aberta está mais aberta mesmo, né? Como que eu posso colocar isso? Ela não está presa dentro dessas relações de linha ali, não está 100% fechada, rodeada e sem, sem nenhuma conexão do interior dela com o exterior, vamos colocar assim. Se todo mundo tá me ouvindo, é nós. Pode passar. Vamos lá. Vamos. Todo mundo já fez aquele negocinho de desenha um quadradinho, aí em cima você desenha um outro. Aí você liga os vértices dos quadradinhos para fazer um cubinho, aí parece que é um cubo 3D, assim. Sabe essas coisas? E aí você se acha uma criança muito sensacional porque você desenhou um cubo 3D? Quem nunca, né? A gente faz essas coisas. Então, antes de chegar na etapa de desenhar as linhas, quando a gente desenha, igual nesse primeiro exemplo, eu tô apontando aqui, ninguém vai ver isso, eu não sei porque eu faço isso. Quando a gente faz uma superfície assim sobre a outra, sobrepondo. Isso, bom mouse, Amanda.
a gente não se inclina a perceber esse espaço que as duas ocupam juntamente, que seria esse terceiro retângulo. A gente automaticamente já imagina uma por cima da outra. Pode ser o retângulo de trás, por cima do da frente, ou vice-versa, o que você entender como frente, né? Às vezes, se você olhar por muito tempo, você vai meio que trocar a ordem das coisas, a origem da vida, né, Natan? E a partir disso a gente vai criando essas noções de profundidade também no espaço visual. Nesse terceiro exemplo, dá para perceber isso bem, tendo em vista mais esse contraste tonal. E a partir daí a gente vai criando essas noções de volume, de perspectiva e tudo mais, que vai aparecer mais para frente. Mas tem momentos também que essa superposição não necessariamente dá tanta ideia de uma coisa super profunda, mas simplesmente que isso aqui está mais para frente do que isso, e isso me dá essa percepção assim da organização das coisas nesse espaço. Não sei se ficou claro. Acho que tudo aqui é mais claro quando a gente para olhar mesmo as obras. Aí outro aqui. Isso aqui é muito engraçado, porque assim, uma coisa é fazer essa superposição com as formas regulares, ou as pontudinhas, né? Porque ali de cima não é muito lá regular, é um coisinho. Mas ela tem vértices, ela não é sinuosa, e ela é fechada, né? Essa sobreposição funciona melhor com essas formas fechadas, porque a gente consegue entender, né, cerebralmente, vamos colocar assim, que uma está sobre a outra. Quando a gente tenta fazer isso, como ali embaixo, com as formas abertas, parece que está tudo junto. Porque como não tem os limites separando uma da outra, elas parecem que estão tudo junto na mesma coisa. E aí vem, né? Como eu pensar isso no meu desenho? O que eu pretendo fazer no meu desenho? Que noções que eu acho interessantes colocar aqui em relação à linha e superfície? Eu quero dar profundidade? Eu quero movimento? Né? Essas coisas todas, elas vão vindo na nossa cabeça no decorrer desse estudo das partes da linguagem visual. Aí aqui eu trouxe essa coisinha linda do nosso amigo Henri de Toulouse-Lautrec, sei lá como falar isso. Desculpa, Henri, eu adoro você. Ele ainda não foi cancelado, né, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém cancela ele, não. Cancela ele, não. Ele segue imune. Ainda bem. Imune daquele jeito, né, amiga? Mas imune. Não, imune dentro dos limites, assim, que dá, né? Assim, o famoso de um homem, eu não posso fazendo confirmar obrigação, né? Ou fazendo de obrigação. um homem eu não posso confirmar, mas a gente não sabe ainda. Esperando novidades. Enquanto não acontece nada, vamos falar só da obra, então? Vamos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu mexi o computador, agora eu tô morrendo de medo. Trouxe uma litogravura dele. Acho que a Gabi comentou muito rapidamente hoje de manhã sobre formas de gravura, assim. Relembrando, a litogravura é gravura em pedra. Eu tenho muitos flashbacks de guerra disso da faculdade, mas tudo bem, já passou. Cada um com seus gostos. Tem a pedra lá, tem uma pedra específica que tem que usar, esqueci, enfim. E aí você tem que usar um lápis tinta gorduroso, porque aquilo ali vai dar a reação certa com o reagente, enfim, tem todo esse negócio. Mas você desenha ali nessa superfície, e aí depois você passa para outra superfície, que seria um papel, né? E o legal da gravura é que é reprodutível, então zilhões de instituições de arte, museus, galerias, etc., têm essa litogravura no acervo. Então eu nem coloquei instituição porque ia ficar 20 linhas. Pois bem, o que a gente pode ver aqui que conversa com o que vocês conseguiram ouvir que eu falei enquanto eu não fui silenciada? O que a gente consegue ver de linha? Vamos sempre lembrar do que foi visto anteriormente de linguagem visual, já que as coisas nunca são isoladas, né? Linha, forma irregular ou regular, profundidade. E aí? O que mais? O que acontece aqui?
Os pontinhos não é ideia de textura. Sim. As linhas meio soltas. Questão do movimento. As duas linhas lá atrás de profundidade. As linhas em função do movimento. Legal isso. Velocidade de traço. Uhum. Fluidez. Casaquinho, superfície irregular. A roupa que não tá fechada em linhas, mas dá pra ter noção da forma. Sim. A saia é bastante isso, né? Tem também a questão tonal aqui, né? Do branco, preto e o cinza que fazem isso, mas tem essa escolha também de só ter as linhas ali nesse lugar. Superfície aberta com continuação do tempo. Ó, galera, é nóis, hein? Parece piso de madeira. E é legal, já dá pra perceber que é piso de madeira, assim, e é tipo meia dúzia de achura ali, né? É muito louco isso. Plá, 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 madeira. Nossa, eu acho legal isso. Eu gosto que, tipo, ele mistura bastante essas formas mais regulares, no sentido de terem essa linha externa bem definida, e outras que, tipo, deixa abertão aí, abre pro mundo, vê o que acontece. É isso aí. E com poucos elementos se constrói movimento, textura. Nosso cérebro que luta, exatamente. O meu já não luta mais. E a mãozinha ali aparecendo para se sobrepor à saia também. Essa pequena superposição. Enfim, todos os Lautrec não me decepcione. Vamos conversar um pouco sobre essas questões de superfície e linha e como que elas se relacionam. Então, aqui a gente trouxe essa pintura egípcia, linda, maravilhosa, tudo para mim. Tinta sobre papiro, muito luxo. Sobre papiro. Em que a gente conhece a arte egípcia por ela ser completamente planificada. Então, os bonequinhos de lado, de frente, nessa posição meio contorcionista. O que vocês veem primeiro, assim, nessa imagem? Vão falando, porque eu não tô vendo o chat aqui, então. Primeiro impacto são as pessoas e seres, né? E logo depois vem os símbolos, sim. Disse Natan. Os olhos grandões. KKKK. Pegando esse gancho do olho, é uma grande questão na arte egípcia, em que a gente vê as pessoas de perfil, sempre, pegando também isso de elas estão de perfil, elas não estão olhando para a gente, elas estão completamente imersas em uma superfície só. Uhum. Mas o olho que é desenhado é um olho como se estivesse olhando para frente. É chamado por algumas pessoas de olho mágico. E é legal de pensar isso, né? Porque é uma coisa plana e o rosto tá de perfil, mas o olho tá para frente da gente, olhando pra gente. Comentaram aqui também que as linhas são bem retas e parece algo bem estático. Sim, completamente. A Luísa comentou também da frontalidade. Uhum. E a Sara falou: o movimento que a mulher está fazendo me dá uma sensação de duplicata. Aqui, né, que você fala, eu acho que são duas mulheres. Eu acredito que são. São duas.
Natan também comentou que o olho para frente é meio tridimensional ao mesmo tempo que bidimensional e que ele gosta disso. Aí ele falou, eu acho interessante que a superfície do papiro é toda a medida, né? Lembrando do uso da superfície que vocês falaram, cada pedaço tem uma finalidade. Sim, pensando que cada pedaço tem uma finalidade, como que a gente pode usar essa superfície a nosso favor? Sim. Então, se a gente pensa, a arte egípcia, nesse recorte que a gente trouxe aqui na aula de hoje, é do Livro dos Mortos, né? Então, é uma peça ritualística, religiosa, ela tem essa função de trazer as mensagens do Livro dos Mortos. É o que é colocado próximo à cabeça das múmias, com feitiços e todas as questões religiosas ali para a passagem da vida. Então, tem todo esse panorama ali de uso daquilo, né, desses papiros específicos de Livro dos Mortos. Mas é legal essa questão das medidas que vocês trouxeram, porque era uma coisa muito importante, assim, nos cânones da arte egípcia, né, nessas regras de construção, vamos por assim. Porque existem, por exemplo, algumas pedras que têm umas linhas de guia, e aí tem, sei lá, um pedaço de uma cabeça de um faraó desenhado dentro dessas linhas, e as próprias esculturas eram feitas assim, tipo, tinha uma malha quadriculada que eles tinham que seguir certinho as medidas, então era tudo muito pensado, assim, dessa forma, né, usar o espaço desse jeito aqui, distribuir, enfim, várias curiosidades disso, assim, de história da arte. Sim, é muito legal. E também pensando que essa forma toda planificada, que aparece nesse papiro, ela não é comum, assim, em todas as peças da arte egípcia. Então, quando você vê retratos de cenas mais cotidianas, então, de trabalhadores, coisas, essas figuras têm um caráter um pouquinho mais tridimensional do que essas que a gente vê. Então, essa questão da planificação e da superfície, em primeiro lugar, é reservada para os faraós, para os deuses, pensando que isso traz uma outra dimensão para o desenho deles. Sim. As formas escolhidas de representação sempre têm seus porquês ali dentro de uma sociedade, né? Não é tipo, o cara não sabe desenhar, não sei o quê. Não, tem um porquê, né? O que isso simboliza, enfim. Pensando ainda mais na questão ritualística mesmo. Quando você tem algo mais ritualístico, você tem ainda mais esses porquês, né? Exatamente. Totalmente. Acho que a gente pode passar para a próxima. Acho que sim. Olha, Esther, fez uma pergunta. Ela falou que achou legal também que, além de serem poucas, as superfícies abertas nunca estão nas pessoas. Tem algum motivo para isso, será? Acho que provável que sim. Não sou especialista provável, né? mas é muito provável que sim. Tudo tem um porquê. E ainda mais que a Mari falou que quando é uma arte ritualística, ela tem todos os porquês. E acho que isso vai ficar ainda mais claro agora aqui, nessa peça. Madonna Rucellai. Essa questão de certas regras serem seguidas mais especificamente para certos setores da sociedade ou para certas pessoas e tudo mais dentro da história da arte, é uma coisa que a gente vê também para retrato de reis e pessoas, entre aspas, importantes ali, enfim, seja lá o que for a importância. Retratos religiosos, essas cenas religiosas, essas representações todas.
e ao mesmo tempo você vai ver uma pintura de gênero, né? O pessoal do campo ali é outra situação, né? Outra mentalidade por trás, porque classes dominantes e ideias dominantes, elas passam por vários rituais sociais, vamos colocar assim. Então, passa muito por isso. E aí essa Madonna aqui, ela é da famigerada arte gótica, né? É lá do século XIII, faz um tempo já. E, enfim, né? A gente está bastante acostumado, sendo o Brasil um país majoritariamente católico, acredito, várias questões nisso, né? Mas questões históricas aí dentro disso. Mas acredito que a gente já está muito até saturado dessa representação, né? Da Maria do Covéu Azul, e aí aquela auréola dourada, enfim. São regras também que foram se criando no decorrer da representação cristã. Mas e aí? O que mais que tem aí? Tipo, vocês estão acostumados a ver Maria com Jesus e tudo mais, mas nessa Madonna que a gente trouxe, o que dá para conversar sobre superfície? A Júlia fez uma pergunta aqui, falando que no neoclassicismo foi muito valorizada a tridimensionalidade. Quando que isso mudou? Por exemplo, antes era desse jeito que vocês estão mostrando. Ela está digitando agora. Acho que muito disso começa a ser desafiado, principalmente na segunda metade do século XIX, com todo o questionamento dos cânones acadêmicos, do por que a gente está fazendo isso tudo, por que a gente tem que copiar clássico, por que a gente tem que seguir essas regras e tudo mais. E a gente pegando correntes como o impressionismo, apesar de ainda aparentemente seguir uma certa tridimensionalidade, está saindo muito disso já, querendo não saber tanto de perspectiva certinha, de modelar perfeitamente rosto, né? Então, vai nesse período que a gente está vendo exatamente durante a manhã. Acho que o que é legal de destacar nessa pintura também é que, enquanto a arte egípcia ela é mais horizontal, assim, né? As figuras são meio alongadas. Dá para perceber isso? E aí tem toda a questão da crença mesmo, né? De ascender aos céus, o espírito sobre a matéria, essa leveza vertical. O Natan também comentou da centralidade. Ele falou centralidade, mas fechada, e a figura estática em plena paz. Sim. Sim. Isso mesmo. Perceberam que esse trabalho ele tem 4,5 metros de altura? Vocês têm noção do que é uma Madonna de 4,5 metros? Socorro! Quanto ouro para isso, gente? Muito ouro. Quanto ouro. Muito chique quem pediu para fazer. Vocês sabem onde que ela ficava exposta? Se era em alguma igreja? Ah, eu vi, mas eu esqueci. Mas eu sei que foi no século XIX que ela foi parar na Galeria dos Ofícios. É que eu acho legal também pensar nessas artes dessa espaço. Época, assim, pensar no espaço e a altura que elas ficavam. Uhum. Porque dependendo do jeito que você olha para ela fica diferente. Exatamente. Então, muitas figuras dessa época que são muito distorcidas quando você olha de frente, mas quando você olha de baixo, ela fica certa. Sim. Exatamente. E pensando ainda que isso é arte gótica, né? Então, na arquitetura gótica, todas as construções elas também pendem para cima, como se estivessem pensando em alcançar o céu, pensando em toda essa questão moral do catolicismo de que o que importa é a vida depois da morte, não a vida material. Eita porra! A Ana também comentou que a moldura parece que conduz o olhar para cima, e o Natan complementou falando que ele pensou também, para além da moldura, que aponta para o céu, a própria abertura da superfície na parte de cima indica isso. Sim, exatamente isso. Ai, gente, vocês são perfeitos. Arrasane. Mais algum comentário sobre a Madonna?
A Maria Eugênia comentou também que ela já viu pessoalmente. Chique. Que... Plena. Jorginho. Nosso colega Jorginho aqui, um pouco mais para frente, no século XX, né? Muitos séculos andaram aí. Percebam que é muito diferente do anterior. Aqui a gente já está no cubismo, a gente ainda não chegou no cubismo nas aulas de história da arte, então nem se preocupem em pensar nisso historicamente, ou sei lá. Mas, enfim, violino e jornal, formas musicais. E aí? Forma, superfície, linha. E aí? A Gabriele falou que lembra uma colagem. Aí a Esté falou que dá a sensação de várias superfícies sobrepostas. Aí a Júlia falou que parece dobradura. Amei. E o que essas coisas têm em comum, né? Colagem, dobradura. Bagunça organizada. Fragmentos. Ó. Acho que uma questão que é muito marcante, né, nessa obra é a questão da sobreposição de superfícies, né? Uhum. Justamente por isso que a gente pensa em colagem, dobradura, essas questões. A Júlia comentou que parece quando a gente desenha em cima de um papel dobrado. Uhum. Essa questão da sombra, né, aqui do carvão, acho que dá um pouquinho dessa sensação mesmo. Legal que ele usou carvão na tela, né? Sim, carvão na tela, Tipo, corajoso. dane-se. Vai ter óleo e carvão. Uma batidinha que ele dava na tela, tudo sumia. Uhum. Muito essa questão da bagunça organizada que vocês falaram, né? Todos os elementos dessa composição chamam para isso. Então, tem várias formas que parecem que não se conectam direito, tem a mistura de dois materiais que a gente geralmente não mistura porque eles não se dão muito bem, o carvão e o óleo. Tem a questão da sombra que parece que encolhe o papel, Uhum. mesmo sendo uma tela, então bem legal de se analisar. É meio que um enigma visual, né? Você olha e... Nossa, é muito estranho. Sim. Que brisa, Braque. Brisa. Ah, esse braquinho. Famoso Braque. Um jornal e suas matérias. Júlia. Lembra um jornal. Uma boa. Uma boa mesmo. Eu acho que pelas cores também, eu não sei se é o que pintou o fundo ou se isso é só a tela meio envelhecida, mas esse fundo meio amarelado dá um pouco dessa ideia do jornal. O uso da palavra, né? Ah, o jeito que é organizado, tipo, como se tivesse umas colunas assim também. Nossa, não é verdade. E pensar que todos esses elementos combinam entre si, né? Uhum. Várias. Varginha. Pode falar, desculpa. Ai, não. Várias superfícies abertas, várias superfícies fechadas, linhas. Então, como que isso tudo constrói esse espaço que intriga tanto o nosso olhar? Como a gente consegue ter várias percepções diferentes do que está acontecendo? Como que ela, Carol? Malevich. Malevich. Arrasou. Então, o Malevich. Arrasou. Malevich. Você fale Malevich perto de mim. Ainda bem que eu tô na minha casa, hein? Só louco. Mas ele vem dessa corrente artística que pensava também essa planificação do quadro, da forma, e pensar em como que podemos romper com as barreiras de moldura, etc. E
essa figura é muito boa da gente analisar quando a gente vem do BRAC, né, que é essa bagunça organizada. Ai, meu Deus, o que está acontecendo? Eu estou dentro da cabeça de alguém. Esse quadro é mais figurativo, então, mulher com ancinho. Não sabia que era o nome desse negócio, mas é o rastelinho de Aí ia ficar mulher com rastelinho, né? Enfim, questões, né, de títulos de obra que a gente traduz. Na real, é um título russo que foi para o inglês, que foi para o português. Mas essa figura é formada também por várias superfícies planificadas que podem fazer a gente associar ela com o Mondrian, mas ao mesmo tempo ela se compõe e com a nossa capacidade de abstração a gente vê a forma de uma mulher com a paisagem no fundo. Eu vejo barcos, não sei o que vocês veem. E essa sensação também de estaticidade. Então, como as formas todas são super harmônicas e complementares, então tem o lado preto e o lado branco, elas trazem essa sensação de harmonia, de equilíbrio, congelada no tempo, que é trazida principalmente pelo fato de que a gente vê muitas formas e superfícies bem definidas, em vez de desenhos soltos com a linha. Que comentários vocês podem falar sobre essa obra também? A Steph falou que acha muito bacana desse quadro que você olha e parece que tá tudo perfeito, reto, simétrico, mas quanto mais você olha, você vê que tá tudo meio torto, sei lá. Sim. A Júlia falou que viu um campo e uma cidade lá atrás. O Renata tá comentando que as formas geométricas dão uma harmonia, porém, olhando mais adentro, elas estão bagunçadas. Sim, e é muito legal de pensar isso, né? Porque como que a gente pode enganar nosso cérebro? Como a gente pode ser completamente iludido a qualquer momento, né? Porque de primeira parece que é tudo harmônico, certinho, mas tá tudo torto. A Giovana aqui. Eu tinha visto uma mesa com potes, onde a Júlia via um campo. Agora faz mais sentido. É mesmo, né? Pode parecer um balcãozinho. E ela tá com um ancinho no balcão ali, não sei porquê, né? Vida dela. Mas realmente, o olho trai a gente na profundidade também, né? Sim, completamente. Nossa, agora eu tô vendo as duas coisas. Os saleiros, né? Gente, pra que tanto sal? Navio. Olha isso, gente. Isso porque são formas super simples, né? Sim, completamente subjetivo. Agora eu trouxe. Eu sou suspeita para falar porque eu amo o Hélio Oiticica, um artista brasileiro muito importante pra gente. Não sei se ele ainda já não foi cancelado, mas. Acredito que ainda não, amiga. Eu acho que a gente pode cancelar ele, mas ao mesmo tempo não. Enfim, a gente vai falar dele ainda bastante. Mas o Hélio Oiticica, ele vem da mesma turma de artistas brasileiros que a gente sempre fala, assim, dos modernos. Depois da Tarsila e da Anita Malfatti, vieram esse outro grupinho dos construtivistas. Me embolei um pouquinho na fala. Mas também pensando questões de forma e de transpassar os limites da tela e do desenho, porque isso não é suficiente. A arte tem que estar em todos os lugares da vida. E o Hélio, ele vem de uma tradição de pintura, então ele pensou muito sobre questões de composição, de como a gente pode ocupar a tela, e ele fez esses estudos durante muito tempo, que se chamam meta-esquemas, em que ele pega as formas e desconstrói elas, né? Pensando nisso, de desequilíbrio, talvez. O que traz essa forma para vocês? A Júlia pensou num tangram. Pode crer. Agora tô vendo uma borboleta, verdade.
Também. Se não falasse que era uma pintura, eu ia achar que era uma colagem, disse a Sara. Realmente traz essa sensação, né? Porque parece que ele cortou um pedaço de papel vermelho e tentou reagrupar. Nossa, o Natan foi longe. 2 pessoas falando e um poste no meio. Gente, Perfeito! dá pra ver, tipo, o braço. Mas gostei que cada forma tá simétrica e fechada, mas o conjunto está desconexo e um indo num sentido. É um robô cansado. Um robô cansado, amei esse Nossa, comentário. isso eu não vejo. Ah, eu vejo o robô cansado. Parece que ele. Ah, eu vi. Ele tem um nariz comprido. É. Robozinho sequelado. Os olhinhos. Boa, gente. Uau. A visão nos traindo de novo, né? A visão. A gente, o ser humano é o ser mais iludido do planeta. E é isso. Pensando sobre essa composição que o Hélio traz pra gente, eu trouxe uma outra composição dele que ele fez, já na década de 60, em que ele sai desses meta-esquemas do papel, da tela, o que seja, e vem para a tridimensionalidade, de novo, pensando em como que a gente pode tirar esses elementos da linguagem visual do papel, do bidimensional, e trazer para nossa frente, assim, para esse espaço do corpo. Eu gosto muito de pensar nisso. E ele trouxe esses meta-esquemas e fez. Essa série também é uma série. O Hélio trabalhou com várias séries, então ele fazia muitas coisas do mesmo estilo, digamos assim. E esse pequeno núcleo, que a gente pode interpretar como se fosse um meta-esquema tridimensional. Como que vocês percebem isso? Essa transformação assim da superfície bidimensional para o tridimensional. Tem algum comentário? Tem um. É superfície que você quer, arroba? Então toma. Amém. Ó, Esther. Nesse caso seria tridimensional porque os materiais usados têm espessura? Isso, exatamente por isso. Vem a terceira dimensão, né? Sim. Mas parece que eu tô falando de ficção científica, mas a gente tava falando só de altura e largura, e qual que é a terceira? Comprimento, é isso? Eu acho que é comprimento, profundidade. Eu sempre esqueço. Mas é isso mesmo, de trazer esses elementos para fora do papel ou da tela. Uhum. E é muito doido pensar essa noção de superfície fora do papel, né, de algo que a gente pode pegar e sentir que é bidimensional porque tem essa espessura bem fininha, mas tá na nossa frente, né? Então ela tem a espessura. E como que a gente pode interagir com isso também, pensando isso? Como que nosso corpo interage com a matéria? Uhum. Eu trouxe agora a nossa última imagem da aula de hoje, da Lígia, a Lígia Clark, que eu acho que ela é uma das principais artistas brasileiras assim nessa narrativa convencional da história da arte, em que ela traz essas chapas de alumínio e a grande questão dessa série Bichos que ela faz é que o nosso corpo pode interagir com essas superfícies que ela traz, sabe? Então a obra não acontece a não ser que a gente mexa nela. E é muito legal de se pensar isso. Ou uma confusão, tipo, a Júlia pensou que era Tomi Otaki, aí veio falando aqui que a Tomi Otaki também tem obras lindas nesse sentido, disse o Caio, né? E é articulado, gente, imagina. Eu acho que tem alguns que estão na Pinacoteca.
Mas eles ficam restritos, né? Você não pode mexer, é uma grande questão isso também. Sim, Você não poder mexer no físico, porque eles foram feitos para serem mexidos, mas aí tem a questão da conservação da obra. Então, é aquele negócio, vamos mexer e talvez, não sei, talvez quebrar, eles gastar mais com o tempo ou deixar parado e perder o sentido da obra, né? Então, né? Tipo, será que é mais importante conservar para uma suposta posteridade ou sei lá, ou colocar isso para o uso definido mesmo, presente das pessoas? Sei lá, né? Várias coisas aí. E a Lígia, ela tinha muito esse trabalho com as superfícies, com essa ideia da superfície e tudo mais. Tem o Continuando, é o nome da obra, não lembro agora se é esse o nome. Que ela pega a fita, dobra ela de um jeito que ela não tem fora nem dentro, e vai cortando. Essa é uma ideia de superfície bem legal também. Isso, caminhando. Ai, que bom, né, que... Ai, gente, a Lígia é tudo nessa vida. Pensar sobre o trabalho dela traz muitas questões, assim, não só da linguagem visual, né? Bem legal. Mas tipo, qual é o nosso papel apreciando, entre aspas, a arte? A gente fica ali passivo olhando, ou a gente pode tocar, né? Tem muito essa questão ainda hoje, depois de tudo que a arte passou, tipo, não toque na arte, não encosta, não tenha nenhum tipo de interação, a menos que seja pela visão, porque vai estragar, e essa fixação muito forte pelo valor material do negócio. Sim, quando a gente vê os bichos expostos, pela relação que você pode criar com aquilo, enfim, né? Várias coisas. Tipo, pra quem que essa arte está sendo preservada, né? Exatamente. Quando a gente vê essa série da Lídia exposta, a gente não pode remar nela. Fica um negócio, assim. O negócio dobra, não posso encostar, gente. Era pra fazer isso, ela mandou. Ela sabe? mandou. Ela que falou. Obedece o artista. Respeita. Narcisaram. Don't touch. Orgânico. Não, vamos parar. Ai, gente, tô falando da Narcisa agora. Ficou claro, então, galera? A superfície, como ela se relaciona. Superfícies são linhas que se relacionam. Possibilidades de superfície, fechadas, abertas, movimentos possíveis. O que eu falei? O que mais? Superposição. Lembra matemática, de certa forma. Até porque os conhecimentos não estão isolados, né? Enfim, tem hora que as coisas se cruzam, mais ou menos, assim. Enfim. Matemática, porém, bacana, exatamente. Não, essa coisa das formas, assim, dependendo do artista, isso chega numa questão bastante matemática mesmo, de ser correto, de ter o porquês de proporção e tudo mais, né? E isso é pensado como veículo expressivo mesmo, não simplesmente ficar certinho, não sei o que lá. Isso tem um porquê de poética mesmo do artista. Então é matemática, porém bacana.